Automais, um oferecimento. Cerveja Império Puro Malte. Água, malte e lúpulo na receita perfeita. Amigos do Automais, estamos começando mais uma edição do seu programa sobre o mundo dos automóveis em 2, 4 rodas aqui na Band Esportes para todo o Brasil. E eu vou começar agradecendo a você que participou, mandou seu comentário, tá curtindo aí todas as mudanças que estão acontecendo no Automais. E olha, você que ainda não está seguindo, aproveita, dá essa moral pra gente, vai lá no YouTube, começa a seguir, ativa as notificações que vai ficar sempre muito bem informado. E claro, não deixe de passar no nosso site automaistv.com.br, que é atualizado diariamente com tudo o que acontece no nosso segmento. Então bora falar sobre o que a gente mais gosta? Acelera aí! Vamos então dar a partida aqui no Mercedes EQC. Mas é hora de finalmente a gente conhecer e experienciar a BYD. Sim, não é BYD como muita gente fala, é BYD, a sigla em inglês para Build Your Dreams. Será que os chineses construíram um sonho atraente? Bora conhecer. Rapaz, que bela sala de estar temos aqui no BYD Tan. Se escreve TAN, mas eu estou pronunciando TAN, que é a pronúncia em inglês. Não sei se estou correto. Parando um pouquinho aqui antes de entrar na pista, vocês percebem que a gente tem sim uma estratégia bem diferente dessa estratégia que eu citei antes da Mercedes, de fazer a coisa o mais familiar possível. Aqui o BYD tenta ser bem diferentão com essa grande tela aqui. Parece um iPadão colocado no painel e ela tem algumas peculiaridades. As principais. Primeiro, você pode girá-la como se fosse aí o seu celular. Ela também tem o controle aí, se verticaliza. Então, não sei muito bem a vantagem disso. É legal para você mostrar para os amigos, mas na prática ela continua aí mantendo mais ou menos as mesmas funções. E outra coisa que o pessoal da BYD está sempre fazendo questão de ressaltar é que você tem aqui, você vê que a interface é bem amigável, né? Parece mesmo um iPhone, super user-friendly, né? Amigável ao usuário, mas se você vem aqui no modo câmera, você pode fazer selfies aqui, fazer fotos dos seus amigos aqui, da galera dentro do carro. Então, uma das muitas peculiaridades aí que a BYD está colocando no TAN, justamente para dar, ou TAN, justamente para dar essa sensação de novidade, né, de alguma coisa, né, mais futurista, mais tecnológica. Vou colocar aqui em D. Em ambos os carros a gente tem marcha única, vocês estão ouvindo aí um que parece até uma ventania. O BYD, ele tem uma assinatura sonora bem distinta e principalmente engraçado que você ouve bem ela de fora do carro. Até no meu uso diário do meu Volvo XC40 híbrido plug-in, né, que não é um carro 100% elétrico, eu sinto às vezes um pouco essa dificuldade no trânsito de São Paulo ali, no meio de motoboys, pedestres e tal. O carro não fazer barulho, às vezes, não chama a atenção das pessoas que estão circulando tanto assim, né? Então é legal ter essa assinatura sonora bem pronunciada. Vamos lá! Quem diabos é a BYD que possivelmente você nunca ouviu falar antes? Eu confessei já, aliás, no início dessa matéria, que eu nunca tinha guiado um BYD. Mas a BYD não é pouca coisa não é cachorro pequeno não. É uma marca que está focando em carros elétricos já há bastante tempo. Chegou aqui no Brasil com carros elétricos comerciais, principalmente, e agora está se lançando não no segmento de carros elétricos de volume, e sim no segmento de carros elétricos, só que ela não chegou no Brasil ainda. Você não pode
sair hoje de uma concessionária BYD com o seu BYD TAN 0 km. Os carros vão chegar no Brasil, tanto o TAN, que é o SUVzão aqui, quanto o sedã, seu irmão sedã, que é o Han, aí sim a pronúncia chinesa se justifica. Ambos vão estar disponíveis aí no primeiro trimestre de 2022 no Brasil. E a gente não está acostumado, né, com esse posicionamento aí de marca chinesa se colocando como marca de luxo, né? Mas é o que a BYD é lá na China e pretende ser aqui no Brasil no mercado de elétricos. Quanto vale o show? Ainda não tem previsão de preço exato. A única coisa que a BYD está falando é que o TAN vai custar entre 400 e 500 mil reais. Considerando o que está acontecendo na economia brasileira no momento, vamos pegar a régua de cima, a régua de 500 mil, já que esse carro só chega no Brasil daqui a 3, 4 meses. Ainda assim, estamos falando de 130 mil reais a menos que o Mercedes EQC 400. Acionando o modo Sport, como bom chinês, o BYD pretende entregar mais por menos. Ele entrega mais potência, são 517 cavalos, com menos torque, são 69 kg de torque. Que o EQC, o BYD traz 2 motores, um no eixo dianteiro, outro no eixo traseiro, então também é um carro com tração integral ao natural. Bora fazer mais uma aceleraçãozinha, né, que é sempre legal no carro elétrico. Já só no meu termômetro aqui de assento, eu já digo que ele não acelera em 5 segundos, como o Mercedes, a aceleração leva um pouquinho mais. Mas eu diria que o patamar dos materiais internos aqui, talvez o mesmo de um Peugeot 3008, por exemplo, apesar da gente ter sim aqui alcântara e bastante couro, né, até couro em cima do painel. Mas deixando claro, né, não é a mesma prateleira aqui de qualidade dos materiais e acabamento interno do Mercedes, mas é sim um carro que parece ser muito bem construído, né? Eu falo isso sempre, quando a gente está num carro 0 km na pista, tudo parece sempre muito bem construído, mas com um visual também bastante atraente. É um carro que não tem de forma alguma aquela aura que antigamente se costumou atribuir no mercado brasileiro, né, de carro chinês. Agora vamos carregar um pouco de velocidade aqui no curvão e ver o que o BYDzão nos entrega na reta. Com a Mercedes a gente freou a quase 140, estamos chegando aqui 135 na freada. Então o meu termômetro de assento ali, o meu popular bundômetro, estava certo. O TAN anda um pouco menos sim do que a EQC. A questão de $1 milhão, ou na verdade de mais ou menos 500 a 600 mil reais, é o que dizer para os seus amigos quando você optar pela compra de um BYD ao invés de um Mercedes. Bom, o lado bom é que você pode convidar 2 amigos a mais aqui para convencer porque você optou pelo Build Your Dreams em detrimento do Mercedes. Qual seria a sua opção? Entra lá em automaistv.com.br para acompanhar tudo de novidade do mercado brasileiro. Deixa aí o like e o comentário nesse vídeo. Afinal, se fossem os seus 600 mil ou 500 mil reais a serem eletrificados, você bateria um fio para a China ou para a Alemanha? Valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço. Amigos do Auto Mais, vocês lembram quando o Marcelo e eu contamos para vocês que o Tiggo 8 era aquele primeiro ponto de virada da Chery aqui no Brasil? Pois bem, agora tem um segundo ponto de virada, que é o Tiggo 7 Pro. Se antes o Tiggo 7 era baseado no Tiggo 5X e não vendia suficientemente bem aqui no Brasil, porque não tinha atrativos suficientes, agora o Tiggo 7 Pro é baseado no Tiggo 8. Isso já é uma coisa muito boa, porque o Tiggo 8 é aquele primeiro carro da Chery que verdadeiramente ficou muito bom.
E o Tiggo 7 Pro está se mostrando dessa mesma maneira. Você vai verificar alguns elementos muito parecidos entre os dois. Por exemplo, as portas dianteiras e traseiras são iguais. A plataforma é a mesma, mas o visual do Tiggo 7 Pro é completamente diferente do Tiggo 8 e já faz parte da nova identidade visual da Chery. A grade frontal, por exemplo, com esses pontinhos cromados, a gente viu a primeira vez no Tiggo 3X e agora está presente no Tiggo Pro. Ele tem esses cromados aqui um pouquinho mais escurecidos, um estilo fumê, mais chique se for ver bem. Os faróis são retangulares de um jeito mais agressivo com esses pequenos pontos de LED, mas se você olhar num contexto visual completo, ele lembra um pouco o DS7 Crossback. Mas como a gente não tem a DS aqui no Brasil, ele tem um visual bem original e muito mais elegante, muito mais moderno que o antigo Tiggo 7. Aliás, o Tiggo 7 sai de linha completamente e o Tiggo 7 Pro chega por R$ 179.990 e esse preço é por enquanto. É o preço de lançamento e depois de alguns meses de venda a Chery vai aumentar o preço desse carro e eles já avisaram isso pra gente. As medidas do Tiggo 7 Pro que estão na sua tela agora comprovam que ele é maior que os concorrentes principais, Toyota Corolla Cross, Volkswagen Taos e Jeep Compass. Se você olha só essa lateral, como eu falei antes, é igualzinha ao Tiggo 8. A diferença está daqui para trás, que não tem 7 lugares, tem só 5. E esse detalhe aqui do vidro é um dos elementos mais charmosos do Tiggo 7 Pro e que diferencia ele bastante da versão antiga, que tinha um estilo mais arredondado e mais antigo. Aqui na traseira você tem uma lanterna muito parecida com a do Tiggo 8. Não é idêntica, mas é bem parecida. A traseira reta com um para-choque aqui com a placa na parte de baixo. E aqui embaixo a saída de escape, que tem uma moldurazinha a mais, mas o cano do escape é ali pequenininho embaixo. O truque legal do Tiggo 7 Pro é que se você tiver com a chave aqui no bolso e chegar perto dele, esperar um pouquinho e se afastar, o porta-malas abre eletronicamente. E é um porta-malas bem grande, por sinal, maior do que da antiga geração do Tiggo 7 que saiu de linha no Brasil. O interior é o mesmo praticamente do Tiggo 8 e isso é um grande elogio ao Tiggo 7, porque o acabamento desse carro é excelente. Toda essa parte aqui em cima é macia, nessa faixa aqui também, onde tem plástico, como aqui no console, por exemplo, é um plástico de qualidade, ainda mais com essa textura aqui em preto piano. O volante é revestido de couro com ajuste de altura e profundidade, que é uma penalidade que alguns carros da Chery não tem, mas esse aqui tem. Tem um painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas com 2 modos de exibição diferentes, um para o Eco e um para o Sport, e aqui a central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay. A grande diferença aqui nessa parte da frente do Tiggo 7 Pro para o Tiggo 8 está aqui no ar-condicionado. No Tiggo 8 você tem rotores além da parte sensível ao toque. Aqui embaixo você tem esses botões para alterar a temperatura, apertando aqui para baixo ou para cima, e tem o comando redundante também aqui, você pode controlar diretamente pela central multimídia. Esse carro tem também sistema de câmeras 360 graus, então quando você engata a marcha ré, por exemplo, ele mostra aqui o sistema de câmeras 360 graus e tem até a visão 3D, que no caso, como ele está com a porta traseira aberta, ele mostra que a porta está aberta. Então, é um sistema muito interessante que ajuda na segurança e você pode até habilitar funções como dar seta para um lado ou para o outro e ele mostra a câmera de um lugar específico. Nessa categoria, o rei do espaço traseiro é o Volkswagen Taos. E dá pra ver que o Tiggo 7 Pro não deve nada ao modelo da Volkswagen. O banco da frente está na minha posição, tem 1,87 m e o joelho tá aqui, ó, 3 dedos dessa parte mais proeminente do banco. Aqui no meio já chega a 4 dedos, então você tem um espaço que realmente de sobra. O joelho fica um pouquinho mais alto do que eu gostaria, mas está confortável mesmo assim. E dá para caber mais um passageiro aqui e mais outro aqui do lado. A única questão em relação ao Tiggo 8 é que essa parte de cima aqui, ó, não é macio igual no modelo maior, igual esse aqui no banco da frente. Mas o acabamento continua exemplar, com toda a parte aqui de couro e essa textura super bonita. Mas o mais legal é que ele tem um pequeno aviso aqui, que se você se atrever a sair do carro quando estiver passando um carro do lado, ele vai piscar a luz ali e impedir que você seja atropelado por uma bicicleta, por uma moto ou talvez por um javali passante. Além de toda essa mudança inspirada no Tiggo 8, o Tiggo 7 Pro aproveitou o mesmo conjunto mecânico dele. Então saiu de cena o motor 1.5 com câmbio de dupla embreagem de 6 marchas, entrou o motor 1.6 com injeção direta e o câmbio automatizado de dupla embreagem com 7 marchas. Esse câmbio ele é banhado a óleo, então ele tem uma durabilidade bem maior
do que o câmbio que o Tiggo 7 usava, e agora no Tiggo Pro é o mesmo do Tiggo 8. Outra mudança importante é que o motor agora bebe apenas gasolina, não mais F-Flex. Só que você tem diferenças de potência que são gritantes. São 187 cavalos agora contra 150 de antes. Então já é um aumento de potência muito grande. Além disso, o torque cresceu quase 7 kg. Como resposta, você tem um carro que é bem mais ágil de dirigir. Ele tem respostas rápidas. Você sente um pouquinho de turbolag nas rotações mais baixas, mas as retomadas do Tiggo 7 Pro são muito ágeis. Ele é um carro com um conjunto motor e câmbio muito bem acertado. Uma coisa interessante que a Caoa Chery fez foi acertar o carro especificamente para o Brasil. A suspensão traseira é multilink independente e o acerto de suspensão que eles fizeram para o carro é muito mais voltado para o mercado brasileiro na questão de gosto que a gente tem sobre handling do carro, sobre a dirigibilidade. Sabe aquele aspecto mais durinho dos carros europeus, mais parecidos com os Volkswagen, por exemplo, que o brasileiro gosta desse carro mais durinho? O Tiggo 7 Pro é assim. O Tiggo 8 tem suspensão bem mais mole, bem mais macia, e o Tiggo 7 é uma suspensão mais voltada para o prazer ao dirigir, tanto que você consegue fazer curvas um pouquinho mais abusadas com ele e ele se mantém numa estabilidade bem interessante. Eu vou fazer essa rotatória agora mais forte com ele. E ele se mantém incrivelmente no lugar, num comportamento muito semelhante ao que o Compass tem, ao que o Taos tem, que são as referências nessa categoria. Como a suspensão ficou mais firminha, o Tiggo 7 não tem mais aquela tendência de chacoalhar demais lateralmente, como muitos SUVs por aí, e ele anda verdadeiramente muito bem. A direção ela ficou mais pesada e mais firminha. No Tiggo 8, eu sentia sempre a necessidade de colocar a direção no modo esporte. Aqui no Tiggo 7 não tem essa necessidade verdadeiramente, ela tem o peso certinho para a categoria dos SUVs. É um pouco mais leve, um pouco mais mole, mas ela é direta, é uma direção bem rápida, direta. Você virou, o carro já está apontando muito bem. Ou seja, se você estava esperando algum carro com aquela dirigibilidade dos antigos carros chineses que eram moles, lentos e sem graça, você vai se surpreender muito com o Tiggo 7 Pro, que é um carro verdadeiramente bem gostoso de dirigir. Como ele tem muito mais potência do que o Tiggo 7 antigo e tem um motor mais potente, o freio também tem que ser bom. E você estanca o pé no freio aqui, ele freia com tudo, mas é um pouco desesperado nos alertas aqui da frenagem. Se você freia um pouco mais forte, às vezes, para entrar numa lombada, ele já liga o pisca-alerta que nem ele fez agora. É que nesse momento eu fiz uma frenagem de emergência, mas teve situações em que a gente freou para passar numa lombada e o Tiggo 7 Pro já estava disparando o pisca-alerta como se estivesse freando para uma emergência ou em algo mais realmente perigoso. E a retomada dele é boa, o carro anda bem, ele se sente um motor que respira, um motor moderno. Olha, esse carro foi um belo acerto da Caoa Chery, mais até que o Tiggo 8 em questão de dinâmica e dirigibilidade. O Caoa Chery Tiggo 7 Pro é uma evolução gigantesca em relação ao modelo anterior. Ele aproveita tudo que o Tiggo 8 tem de melhor, com uma carroceria um pouco menor e algumas mudanças mecânicas para ficar mais afiado com o gosto do brasileiro. O único problema é que o preço dele está na média ali com as versões topo de linha dos rivais, como por exemplo o Jeep Compass Limited, o Volkswagen Taos Highline. Então o preço pode ser uma barreira, mas a Chery já provou com o Tiggo 8 que tem um produto bem acertado para o gosto do brasileiro. É que aqui ele tem muito mais rivais do que o irmão maior, então a vida dele vai ser um tanto mais difícil. Curtiu o vídeo? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa a sinetinha para receber notificações sempre que vídeos novos forem postados. E não esqueça de acessar o nosso site automaistv.com.br, atualizado todos os dias com as principais notícias do setor automotivo, e já tem as primeiras impressões do Tiggo 7 lá e a avaliação do Tiggo 8 também. Até a próxima! Em 1516, na Baviera, nascia a Lei da Pureza da Cerveja. Mais de 500 anos depois, a Cerveja Império continua seguindo essa tradição. Com água de qualidade, até 3 puros maltes importados e o incrível lúpulo de Hallertau, nas versões Pilsen, Gold e Lager. É especial, é puro malte, é império. Se beber, não dirija.
Você que acompanha o Automais sabe que o compromisso em relação ao meio ambiente por parte das empresas e das grandes organizações é essencial nos dias de hoje. Na indústria automotiva, por exemplo, nós vemos cada vez mais lançamentos de carros híbridos ou 100% elétricos, mostrando que as montadoras estão sim em sintonia com o projeto de uma mobilidade com menos emissão de gases de efeito estufa, mais sustentável. Por outro lado, no automobilismo, os grandes campeonatos têm feito a sua contribuição para a causa através da compensação das suas emissões de carbono. Esse foi o caminho que a Fórmula 1, por exemplo, escolheu, e a maior categoria do automobilismo sul-americano também. A Stock Car agora é um evento carbono neutro. Mas o que isso significa? Vamos entender um pouquinho mais sobre o assunto? Bom, eu estou aqui com o Fernando Malman, que ele é sócio fundador da Orma, uma empresa especializada em economia de baixo carbono, para conversar um pouco mais sobre esse assunto. Fernando, então a gente quer entender, né, qual que é esse processo, esse mecanismo que o automobilismo tem escolhido, né, as grandes competições, para poder compensar as emissões de carbono. O que é compensar uma emissão de carbono? Na verdade, qualquer processo que o ser humano faz, ele tem emissões de gases de efeito estufa, né? Conhecido como carbono. E o primeiro passo sempre é fazer o cálculo de todas as fontes de emissão, né? E aqui vão ser os combustíveis, a queima, né, de combustíveis tanto da organização quanto dos carros. E depois desse cálculo, que é chamado inventário de emissões, a gente faz a compensação com créditos de carbono que vem de projetos socioambientais como preservação de florestas, vem a produção de energia renovável. E isso tudo, né, a gente usa os melhores estándares de mercado para poder compensar e deixar a Stock Car muito mais sustentável. E por que é importante para o automobilismo fazer essa opção? Como os carros, né, são dos maiores emissores, né, que a gente tem, tanto no transporte público quanto no transporte privado, é importante não só, né, pela quantidade de emissões que qualquer categoria do automobilismo tem, mas para dar de exemplo, né, para todo cidadão, né, que tem que fazer a sua parte, né, e a Stock e várias categorias hoje têm dado o exemplo, né, de como um carro pode ser muito mais sustentável utilizando, né, a premissa de ser carbono neutro, né. Você pode explicar para a gente, por exemplo, como que a Fórmula 1, né, esse ano fez o anúncio de que está fazendo a compensação? É o mesmo processo que a Stock Car usa? Como é? É exatamente o mesmo processo, né? Tanto de um carro, né, de um cidadão privado, quanto de qualquer categoria de automobilismo. Tudo passa por começar a fazer o cálculo das emissões e depois compensar, seja por plantio de árvores ou créditos de carbono, né, de projetos socioambientais. Então, basicamente, essas categorias como a Fórmula 1 e como tantas outras categorias aí, como a Stock Car a partir de 2021, elas, na realidade, elas contratam uma empresa, elas compram créditos de carbono, e não são elas que vão plantar árvores, mas sim uma empresa como a Orma, que vai alocar esse dinheiro, né, essas moedas de carbono. Tá certo falar moeda de carbono? Na verdade, o crédito de carbono sim é um ativo financeiro, né? Ele serve para financiar projetos socioambientais de alguém que reduziu ou deixou de emitir, né, gases de efeito estufa. Então a gente utiliza na Orma créditos de carbono, que são é a maneira mais eficiente, né, de a gente conseguir compensar as emissões de gases de efeito estufa de qualquer processo. Então, como são esses projetos socioambientais? A gente utiliza projetos de preservação de floresta, basicamente é um financiamento para custear, deixar aquela floresta de pé. A gente também utiliza projetos de troca de combustível, que basicamente são a escolha, né, de combustíveis mais sustentáveis, por exemplo, para fornos de empresas. E também a gente utiliza muitos projetos de redução de emissão, seja por energia renovável ou por aterros sanitários, né, que fazem a queima dos seus gases. Então, esses projetos são rigorosamente, né, auditados e tem uma metodologia super única para poder gerar o crédito de carbono em si. Então, basicamente, as categorias em si, ao fazer isso, elas não estão sendo menos poluentes, mas sim elas estão contribuindo para projetos que vão
ajudar a poluir menos ou limpar o ar, é isso? Os projetos não limpam o ar, na verdade, mas é justamente isso. Elas não deixam de emitir, mas a gente faz a compensação dessa emissão. O importante disso é que, entendendo quais são as emissões, num futuro próximo a gente vai poder, né, tomar medidas que vão poder deixar realmente qualquer categoria mais sustentável. Então é importante entender primeiro as emissões para depois mitigar e fazer o possível para deixar isso mais sustentável, deixar de emitir parte desses gases de efeito estufa, né? Aqui na Stock Car, por exemplo, quais são os dados que você pede para a organização para poder fazer esse cálculo? Legal. Então tem desde a organização do evento em si, né, todos os caminhões que transportam os equipamentos, o transporte que traz as equipes para cá, e também a queima de combustível, né, que é a maior emissão, né, de qualquer categoria de automobilismo, né? Então, todo o combustível utilizado, né, nas provas por qualquer categoria aqui está sendo compensado pela ORMA com esses créditos de carbono. Agora, você que é um especialista no assunto, essa compensação de créditos de carbono seria um primeiro passo para uma categoria de automobilismo? Qual seria um segundo passo? O segundo passo seria entender realmente como a gente pode reduzir essas emissões. É muito importante mensurar, reduzir e o que não puder ser reduzido, compensar, né? Então, é justamente isso que a gente está fazendo. A gente está estudando todas as fontes de emissão possíveis, né, de mensurar aqui na Stock Car, e depois a gente vai dar dicas de como a Stock Car pode ser mais sustentável. Agora, a Stock Car, além de fazer essa compensação, ela também, junto com a ORMA, lançou uma plataforma que ela possibilita que o cidadão, que a pessoa que acompanha a Stock Car, o fã do automobilismo, também faça a compensação das emissões do carro que usa na rua. Como que isso está funcionando? A gente montou então uma plataforma chamada Orma Auto, todo mundo pode acessar em ormaauto.com ou no site, né, da Stock Car. A gente fez uma maneira super simples de todo mundo conseguir mensurar as emissões do seu carro com 3, 4 passos bem simples, né, onde todo mundo consegue, de uma forma bem acessível, mensurar e compensar as emissões do seu carro, o que é muito importante, né, não só por estar servindo aqui a Stock Car de exemplo, mas todo mundo poder fazer a sua parte de uma forma bem simples e acessível. Ou seja, não é uma responsabilidade só das empresas, só das organizações, mas também das pessoas. Exatamente. Cada vez mais os consumidores demandam das empresas, né, que eles façam políticas com propósito, né, seja na parte de mudanças climáticas, seja na parte de biodiversidade, por exemplo, né, e nada mais justo que dar a oportunidade, é basicamente isso que a Stock Car e a ORMA estão fazendo, de dar a oportunidade que uma consultoria, por exemplo, teria que fazer para mensurar as emissões de qualquer carro de uma forma muito simples, né? Então todo mundo vai fazer a sua parte de uma forma bem interativa e cada vez mais simples junto com a ORMA e a Stock Car. Agora, essa plataforma, a ORMA Auto, é basicamente um site que a pessoa acessa e que tipo de dado ela tem que fornecer para poder fazer essa compensação? O primeiro passo é escolher o tipo do carro, né, o modelo do carro, porque isso varia o peso, o tipo de motor. Depois a quilometragem que esse carro, né, roda num ano. E por fim, a gente faz algumas perguntas, por exemplo, do ano do carro e o perfil, né, do motorista. Se ele dirige mais numa estrada, faz um uso misto do seu carro ou só na cidade. Porque isso varia, obviamente, o carro tem menos emissões numa estrada que ele queima menos combustível. Então, com esses 3 passos bem simples e mais uma pergunta no final, se as pessoas aceleram muito ou não, como um Stock Car, a gente consegue, né, mensurar todas as emissões no carro em segundos. Bom, então eu acho que uma boa ideia aqui é a gente mostrar para o pessoal do Automais como fazer. Fique ligado aí. Viu como é fácil? Você também pode fazer a sua parte. Fernando, conversar um pouquinho mais aqui com você. Que tipo de empresa te procura hoje em dia? Procura a ORMA? Hoje, empresas globais de qualquer setor, né, buscam fazer a sua parte na economia de baixo carbono. Então, desde indústrias, né, até empresas de serviço
de todo tipo de porte. A gente acaba trabalhando muito mais com empresas de grande porte, que hoje, né, tanto os seus consumidores quanto investidores acabam buscando políticas mais, né, sustentáveis, seja, de novo, na parte de mudanças climáticas, na parte de biodiversidade, até economia e redução, por exemplo, do uso de energia elétrica, né? Então, são várias as políticas, né, nesse setor que cada vez cresce mais, o setor ESG, né, que é a sigla para responsabilidade socioambiental e governança. Então, isso faz parte hoje de basicamente qualquer empresa e é uma tendência que acelerou junto com a pandemia, né? Sobre o mercado automotivo, nós temos visto bastante aqui no AutoMais lançamentos cada vez mais frequentes de carros híbridos, carros elétricos. Você que é especialista, que está por dentro dessas tendências de mercado, o que você pode dizer que é uma tendência no mercado automotivo para ser mais sustentável? Cada vez mais os carros elétricos estão crescendo, né, em demanda e oferta, obviamente. Né? Governos estão fazendo políticas, né, para deixar cada vez isso mais acessível, mas por muito tempo ainda a gente vai ter carros a combustão, né, como a principal forma de transporte. Né? Então, cada vez mais as montadoras estão buscando oferecer, né, alternativas mais sustentáveis. E para quem não pode, né, comprar um carro híbrido ou um carro elétrico, a parte da compensação é super importante, né? Então, tanto as montadoras quanto as empresas de seguro e concessionárias estão começando a olhar a alternativa de compensação como a alternativa mais acessível e viável para quem não pode ainda adquirir um carro híbrido ou elétrico, né? Afinal de contas, a gente tem que esperar, então, que o Brasil e outros países atinjam esse nível de infraestrutura, né, de recarga de carros elétricos. Existem outros tipos de combustível aí, menos poluentes também. A gente tem ouvido falar bastante de hidrogênio, né? Mas enquanto isso não acontece, é muito importante fazer a compensação. Exatamente, né? O Brasil ainda tem uma política nacional de misturar bastante etanol, né, na formulação da gasolina. Então, realmente, a gente tem um combustível um pouco mais sustentável que outros países, mas outros combustíveis como hidrogênio, né, a parte elétrica, estão começando, né, a surgir no mercado e vai ser daqui a algumas dezenas de anos, alguns anos, a alternativa mais comum, né? Mas até a gente chegar lá realmente, né, a parte de compensação e a manutenção do carro, uma direção mais sustentável, mais eficiente, vão ainda ser a principal alternativa para quem quer, né, ter um carro mais sustentável, uma vida mais sustentável. Tá aí, olha, Fernando, muito obrigada, foi um prazer conversar com você, é um assunto que eu gosto bastante, um assunto que a gente escuta todos os dias, não só no AutoMais, mas, enfim, na televisão, em todos os tipos de plataforma hoje em dia. Então, obrigado, muito, muito bacana esse papo com você. A gente que agradece, né? A Orma tem orgulho de fazer parte, né, da Stock Car e cada vez mais de outras empresas e categorias de automobilismo, e todo mundo, de novo, pode fazer sua parte acessando ormaauto.com, que é uma iniciativa da Orma com a Stock Car. É isso aí, espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto que está tão em evidência nos dias de hoje. E, claro, eu volto com mais pautas interessantes aqui no AutoMais. Valeu! Amigos do AutoMais, eu falo mais uma vez do Autódromo José Carlos Passa Interlagos. E hoje eu vou andar com um brinquedo bem interessante. BMW M3 GTS. Bora acelerar! Desenvolvida pela divisão esportiva da BMW, a Motorsport. O M3 GTS, praticamente um bólido de corrida homologado para andar nas ruas. É raríssimo encontrar uma dessas pelo mundo. Afinal, a BMW só produziu 135 unidades, todas numeradas, e para as Américas vieram 5 unidades, 3 para a América do Norte e 2 para a América do Sul. O M3 GTS
É equipado com motor V8, com sua cilindrada aumentada de 4 para 4.4, o que resultou num aumento de potência de 420 para 450 HP, uma preparação digna do DNA alemão. Para melhorar a performance ainda mais, ele conta com uma caixa de câmbio de 7 velocidades com dupla embreagem. Graças às borboletas posicionadas atrás do volante, as trocas de marcha são feitas em milésimos de segundo, o que na prática representa um ganho considerável em aceleração e retomadas. Receita já muito comum é perder alguns quilinhos. O teto do cupê é de fibra de carbono e muitas partes internas foram retiradas. Além do mais, os bancos concha ajudaram na redução do peso e aumentaram também a segurança. Toda essa preparação contribui muito para fazer que o M3 GTS acelere de 0 a 100 km em 4.4 segundos e alcance a marca de 305 km por hora. Agora, vamos ver como ele se comporta no marcha a marcha. Como nossa reta não é muito longa, nós já vamos sair em segunda marcha, acelerando para ver o comportamento dela. Então vamos embora. Segunda marcha. 4, 5, 6, 7, 8 mil giros, 110 km por hora. Terceira marcha. 7, 8 mil giros, 160 km por hora. Quarta marcha. Bem baixo. 7, 8 mil giros, 190 km por hora. Quinta marcha, acelerando tudo. 7.230, 8.240 e acabou a pista. É rápido, hein? Realmente um carro feito com muito capricho, é um carro de corrida. Indiscutivelmente, esse câmbio, freio, suspensão, a parte de acabamento do carro já está com Santo Antônio. É muito bom de saída de curva. Esse sistema de câmbio, com a troca de marcha em milésimo de segundo, faz o carro crescer muito rápido. Você não perde tempo mudando marcha, não cai giro do motor. Realmente, olha, é um belíssimo brinquedo. Faz curva demais, mas demais mesmo. BMW M3 GTS, olha gente, muito perto de um carro de corrida. Eu acho que aqui o que falta é botar o pneu slick e já está pronto para andar. E agradecer o pessoal da Eurobike que sabe tudo de BMW e de corrida também. Valeu! Meus amigos, tudo que é bom dura pouco, né? Pois é. A Automais está chegando ao fim, espero que você tenha gostado de tudo que viu e continue participando, mande seus comentários, diz o que quer ver com a gente. A sua participação é muito importante pra gente. E não se esqueça, temos um encontro no próximo domingo aqui pela Band Esportes, mas ao longo de toda a semana, nossas redes sociais, nosso canal do YouTube e nosso site estão bombando. Uma semana nota 1000 pra você e até semana que vem. Valeu, gente! Automais, um oferecimento. Cerveja Império Puro Malte. Água, malte e lúpulo na receita perfeita.